Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje. Hoje, dia 1º de junho de 2020. Vamos lá! A primeira notícia é do portal Terra. Dória reitera que quarentena não foi suspensa em São Paulo. Bom, o Resumo News de hoje ele vai ter um foco nos protestos ao redor do mundo e tal, mas nesse momento vamos iniciar falando sobre o João Dória, o governador de São Paulo do PSDB. Ele alertou que a quarentena não foi suspensa com o anúncio do tal do Plano São Paulo, né, que é para definir as regras para a retomada das atividades econômicas aqui em São Paulo. Segundo ele, vai ter uma nova quarentena que vai durar até o dia 15 de junho. Abrindo aspas para o João Dória, ele disse que o plano permite que o governo federal forneça dados e procedimentos com base na ciência e na medicina para que cada município possa acompanhar a evolução da pandemia. Ainda segundo João Dória, o Plano São Paulo avalia a possibilidade de uma retomada consciente para alguns serviços e comércios. E para que isso possa realmente ocorrer nas regiões e cidades paulistas, é preciso que prefeituras sigam rigorosamente os critérios e as 5 fases classificadas em cores. E aí, falando sobre as manifestações que ocorreram na Paulista, as manifestações antifascistas que ocorreram ontem em São Paulo, ele disse: não cercearei nenhum direito à manifestação para qual lado estiver fazendo protesto ou manifestação. Mas ele fez uma ressalva: ninguém tem direito de agredir. E o Dória ainda disse que, de acordo com a prefeitura da capital de São Paulo, né, não irá mais permitir que sejam realizadas 2 manifestações no mesmo local, horário e dia. Porque, segundo ele, é muito difícil de manter a ordem com 2 manifestações no mesmo local e no mesmo dia. Ele disse que o confronto não fortalece a democracia e, muito pelo contrário, enfraquece e justifica o discurso autoritário. Graças à intervenção da Polícia Militar, ontem na Avenida Paulista evitamos uma situação de confronto que poderia trazer resultados gravíssimos com pessoas feridas. Mas é importante dizer, senhor João Dória, que ontem não tivemos nem 2 manifestações igualmente válidas. Ontem tivemos uma manifestação antifascista que foi iniciada, né, que foi puxar o coro aí a Gaviões da Fiel, a torcida organizada, a maior torcida organizada do Corinthians aqui de São Paulo. Então, palmas primeiramente para Gaviões, que começou com esse protesto, com essa ação democrática, lutando pela democracia aqui no Brasil. E, assim, é aquele negócio. Fascistas, eles estão se manifestando aqui no nosso Brasil a cada dia mais, eles estão saindo dos bueiros e a gente tem que combater isso. E às vezes não tem como ser 100% pacífico. Então, João Dória, não são ações de 2 lados, não tem nada de discurso autoritário numa manifestação pela democracia. Eu sugiro que você veja um pouco mais sobre o que é fascismo e como a gente deve combater o fascismo. Como é que a gente deve combater, você me pergunta? Com porrada na cara dos fascistas. Vamos para a próxima notícia. A próxima notícia é do G1. Trump pede que governadores endureçam prisões contra manifestantes nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, disse nesta segunda-feira, dia 1º, dia de hoje, que se os governadores não prendessem manifestantes que participam de protestos antirracistas nos Estados Unidos, eles se passariam por idiotas. Abrindo aspas para o Donald Trump, numa ligação, né, que basicamente foi uma gravação de uma reunião entre Washington e os governos regionais que foi publicado pelo The New York Times. Então, nessa gravação, abrindo aspas para ele: vocês têm que dominar. Se vocês não dominarem, estarão perdendo tempo. Eles vão atropelar vocês. Vocês parecerão um bando de idiotas. Ainda de acordo com a publicação do The New York Times, o Trump teria dito que os governadores deveriam prender os manifestantes e processá-los para que eles ficassem presos por longos períodos de tempo.
É interessante dizer que os protestos começaram como resposta à morte de um homem negro, que é o tema basicamente do Resumo News de hoje. O George Floyd, que foi morto no dia 25 de maio por violência policial. Ele foi morto, assim, não vou comentar sobre o vídeo porque é uma coisa muito pesada, mas está desencadeando muitos protestos ao redor do mundo. E ele estava sob custódia da polícia em Minneapolis. Já a sexta noite de protestos, o dia de ontem, hoje vai ser a sétima noite de protestos lá nos Estados Unidos, e a noite de domingo e a madrugada dessa segunda-feira tiveram ainda mais manifestações contra o racismo lá nos Estados Unidos, e dessa vez marcados pela proximidade com a Casa Branca. Tem até algumas imagens de fogaréu na frente da Casa Branca, não na Casa Branca exatamente, infelizmente ainda não, mas de fogueira e tal. Ao menos 4.400 pessoas foram presas por furto, roubo, bloqueio de vias ou por quebrar o toque de recolher, de acordo com a agência Associated Press. E o presidente Donald Trump e o procurador-geral William Barr disseram que o movimento de extrema esquerda Antifa é culpado pelas manifestações que terminaram com agressões. Aliás, a abreviação de antifascistas é o Antifa, é um termo genérico para grupos de militantes de extrema esquerda, entre aspas, que resistem a neonazistas e supremacistas brancos. Eu tô colocando entre aspas, mas no texto do G1 não tá entre aspas, tá escrito só militantes de extrema esquerda. O Barr ainda disse no domingo que o FBI usaria suas forças-tarefa regionais conjuntas de terrorismo para identificar organizadores criminais. E o Trump ameaçou nomear o Antifa como um grupo terrorista. Mas para completar isso, tem uma outra notícia do G1 que é interessante, que a filha do prefeito de Nova York, o prefeito de Nova York é o Bill de Blasio, e a filha dele, que é a Chiara de Blasio, de 25 anos, é negra, foi presa, foi detida durante um protesto contra o racismo que aconteceu no sábado. E essa informação também é do The New York Times. Essas manifestações todas por causa da morte do George Floyd. Então ela foi presa por volta das 10h30 da noite lá no horário local deles, depois que os policiais declararam a aglomeração ilegal no cruzamento da 12ª rua com a Broadway. Ela estava bloqueando, né, o tráfego e foi detida depois de se recusar a sair. A próxima notícia é do UOL. Policial suspeito de matar Floyd é levado para a prisão de segurança máxima. O Derek Chauvin, o policial que aparece lá no vídeo, com o joelho em cima do pescoço do George Floyd, né, para matar ele, foi transferido para uma prisão de segurança máxima. Essa operação que terminou na morte dele, né, enfim, tem ele mais 4 outros suspeitos. Segundo o TMZ, o site, e o The New York Post, né, é legal falar do TMZ porque o TMZ ele nunca erra uma matéria ou notícia de morte. Eles anteciparam, por exemplo, a morte, na verdade eles erraram a do Kim Jong-un, né, mas eles anteciparam a morte do Kobe Bryant, a morte do Michael Jackson, então é só uma curiosidade aí pra você que tá escutando. O Chauvin, enfim, ele foi levado ontem à tarde, no caso, para uma cadeia em Hennepin e depois foi alocado na prisão de segurança máxima em Oak Park Heights, em Minnesota. Abrindo aspas para um comunicado do Departamento de Correções de Minnesota. A maioria dos reclusos alojados aqui está sob custódia máxima e estreita, pois alguns presos precisam de um nível mais alto de segurança. Ele é um dos 4 policiais suspeitos de envolvimento na morte do George Floyd, como eu falei anteriormente, e até agora o único acusado por homicídio culposo quando não há intenção de matar, o que já é absurdo. Mas é interessante dizer que, segundo a agência de notícias a Associated Press, é difícil de falar inglês misturando com português, enfim, ao longo de 19 anos de carreira na polícia, o Chauvin, enfim, foi alvo de quase 20 queixas formais e 2 caixas de reprimenda, a maioria tudo arquivada. Eu prefiro, nesse momento, apenas passar as notícias para vocês, não tem o que eu possa comentar nesse caso, porque a gente espera que esses assassinos tenham a punição que eles mereçam, segundo a lei, porque eles assassinaram um homem negro a sangue frio, ele que estava sob custódia, ele estava, enfim, pedindo para sair. O vídeo é perturbador, mas enfim, a gente espera muito que o movimento antifascista ganhe cada dia mais força, que a gente consiga combater essa onda de fascismo, de violência
que tá ao redor do mundo, e a gente espera que os assassinos do George Floyd, os assassinos do João Pedro, sejam punidos em algum momento. E a rapidinha de hoje é da NBA, mas não é de jogo, é do J.R. Smith, que é um ex-jogador do Cleveland Cavaliers, ele que é muito amigo do LeBron James, mas ele que já lascou muito o LeBron James, porque o J.R. Smith não é assim muito bom jogador. Enfim, ele surrou um homem em um vídeo divulgado pelo TMZ Sports, e ele afirmou que ele espancou esse homem porque ele estava quebrando o carro dele. No caso, o homem estava quebrando o carro do J.R. Smith. Abrindo aspas pro J.R. Smith, ele não sabia de quem era a janela de que ele quebrou e teve a bunda surrada. Eu o persegui e espanquei sua bunda. Isso não é crime de ódio. Não tem nenhum problema com ninguém que não tem nenhum problema comigo. É um problema com o sistema de merda. É isso. Nesse momento, o Resumo News clama por mais J.R. Smiths ao redor do mundo, ou então, como diria um comentarista no Twitter lá que respondeu a notícia, mais Junior Smiths, talvez. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, compartilha esse episódio, eu acho importante informar as pessoas em questão a esses assuntos. Não se esquece de assinar o feed desse podcast, o feed do outro podcast da família Resumo Tech de podcasts, o República dos Bananas, que tá em hiato, mas tem episódios lá pra você escutar, e de seguir a gente nas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto nas redes aqui do Resumo News. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Começou a semana, gente! Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!